Bom, galera, seguinte, vamos acompanhar aqui, cara, a entrevista do Renato Gaúcho, que fez fortes desabafos após a eliminação do time do Fluminense. Cara, nessa entrevista, o Renato Gaúcho, ele falou tudo que tava entalado na garganta dele, cara, veja só. Se te dá mais rabia que los goles de Chelsea los haya convertido un futbolista surgido de la cantera de Fluminense, futbolista brasileño. Eu vou tentar responder que eu não entendi. Que tem ouvido do jogador. O jogo estava bastante controlado. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito forte do Chelsea, acontecesse no início do jogo. Estávamos sabendo sofrer, mas infelizmente para a gente o João Pedro acertou aquele chute de fora da área, conseguiu fazer aquele belo gol. E é lógico, quando você sempre sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente se tratando do calor. Aí você tem que ficar correndo atrás do adversário. Procurei mudar no início do segundo tempo. Infelizmente, num contra-ataque, nós não matamos a jogada e nós tomamos o segundo gol. E isso deu uma tranquilidade ainda maior para eles. Depois abri ainda mais o time, colocando o time mais para frente. Criamos algumas situações, mas é sempre muito difícil você enfrentar uma equipe bastante qualificada como é o Chelsea. Mas eles souberam aproveitar as oportunidades que criaram e, infelizmente, a gente não soube aproveitar as nossas. No momento que estava 1-0, nós tivemos aquele pênalti bastante discutido. Alguns árbitros dão aquele tipo de pênalti, outros árbitros não dão. Não estou dando desculpa nenhuma, mas, com certeza, se ele tivesse dado o pênalti e nós teríamos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. Renato, Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Queria um balanço teu sobre a campanha do Fluminense nesse Mundial, chegando à semifinal, e que legado o teu trabalho nessa competição deixa para os técnicos brasileiros. Hoje a gente vê muitos argentinos na Europa, poucos ou nenhum brasileiro. Qual o legado do teu trabalho nessa competição e da campanha do Fluminense para os técnicos e para o futebol brasileiro? Eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro. Pelas grandes equipes, tanto o Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e agora o Fluminense chegando numa semifinal. Em termos de Europa, espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros, valorizar um pouco mais os treinadores brasileiros também, porque nada contra os treinadores estrangeiros, pelo contrário, acho que tem espaço para todo mundo, mas muita gente fala somente dos estrangeiros e dá um pouco interesse para os treinadores brasileiros. Então, acredito que esse Mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante na cotação e espero que seja dessa forma, que tenha um pouco mais de respeito, um pouco mais de paciência com os treinadores brasileiros. Sei que isso é difícil, mas esperamos que isso aconteça. Quanto à campanha do Fluminense, ela foi maravilhosa, em todos os sentidos. Fomos passando para os grandes adversários, grandes times do futebol europeu, futebol mundial. Chegamos numa semifinal, enfrentamos mais um adversário poderoso, foram melhores, mereceram a vitória, mas a gente sai de cabeça erguida por tudo que a gente fez. Acho que, como falei, nós levantamos bastante a credibilidade no mundo todo do futebol brasileiro. E agora vamos voltar para a nossa realidade, voltar para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas pode ter certeza que não só o nosso grupo, mas o nosso torcedor também está bastante orgulhoso pela campanha que a gente fez nessa Copa do Mundo. Next question for the gentleman in the brown. Renato, tudo bem? Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Parabéns pela participação e pela campanha. Em termos de estratégia, o que você havia pensado nesses últimos dias de trabalho, o que você acha que não deu de encaixe com o jogo de hoje? E, sobretudo, no primeiro tempo, me pareceu que o Fluminense teve uma dificuldade na saída de bola. Tem a ver também com os desfalques que você teve para o compromisso de hoje? E qual era a situação do Samuel Xavier também, que não pôde iniciar essa partida? Queria te ouvir em relação a isso. Obrigado. As dificuldades nós sabíamos que iríamos encontrar, porque o Chelsea é uma equipe que marca forte, marca sob pressão o tempo todo.
E no momento que a gente conseguia ser jogando, nós erramos muitos passes por dentro, nós entregamos muita bola para o Chelsea, e no momento que a gente estava saindo, o Chelsea sempre pegava a gente com os espaços, e isso criou bastante dificuldade para a gente, porque é um time bastante qualificado, em 3, 4 toques eles sempre chegam próximo da nossa área, justamente porque eles têm velocidade pelos dois lados, são jogadores inteligentes, são jogadores do 1 para 1, que eu gosto bastante. Eu costumo falar sempre para vocês que eu sou fã de jogadores que gostam de 1 para 1, porque abre uma defesa adversária, justamente com a velocidade. Isso o Chelsea tem de sobra. Nós sabíamos que nós iríamos ter esse tipo de problema, mas mesmo assim, depois a gente começou a controlar o jogo, mas infelizmente para a gente, o João Pedro acertou aquele chute fora da área, fazendo o primeiro gol, e aí as coisas começaram a melhorar para eles. Voltamos para o segundo tempo, continuamos brigando com eles, infelizmente num contra-ataque, exatamente por isso, pela velocidade, eles chegaram rápido na nossa área, fizeram o segundo gol, o João Pedro acertou mais um belíssimo chute, indefensável. Tive que abrir o time, fomos para o combate, praticamente, abrimos bastante, damos chance para o contra-ataque, criamos algumas oportunidades, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, que a gente poderia ressurgir na partida. Mas é o que eu falei, a gente sai de cabeça erguida pelo que a gente fez. Quanto ao Samuel, um jogador que saiu no último jogo, com muita dor na perna, ele conseguiu se recuperar, mas não estava 100%, era um risco muito grande colocá-lo para jogar desde o início, principalmente se tratando do jogador de velocidade que tinha naquela posição. Só pedir desculpa, eu sei que era bem importante para eles esse torneio, mas para nós também é muito importante. Mas isso faz parte do futebol. Não foi da forma que eles gostariam, mas é aquilo. Se for para chorar um lado, infelizmente. E é seguir trabalhando, espero um dia poder. A gente nunca sabe o futuro, poder voltar. Agora o torcedor quer que você volte de qualquer jeito. A gente não controla o futuro, mas o torcedor sabe do carinho que eu tenho pelo Fluminense. Acompanho alguns jogos, não todos, porque é bastante tarde lá na Inglaterra. Mas fico feliz de reencontrar a rapaziada, todo mundo, e agora descansar para a final. Perfeito, João. Eu queria te perguntar agora, o pessoal falou que você estava no médico, você está com alguma lesão? Sentiu alguma coisa? Não, tá 100%. Não, é porque faz tempo que eu não venho jogando, né? Tava de férias e aí eu acabei sentindo cãibra. Ufa, então foi só cãibra. E aí eu pedi para sair para não correr risco nenhum de se lesionar, sabendo que tem um jogo importantíssimo. E foi só isso mesmo. Eu confesso pra vocês que eu concordo praticamente com quase tudo ali que o Renato... Ou tudo, né? Do Renato Gaúcho. Ele deixou bem claro ali que as pessoas têm que ter paciência com os técnicos brasileiros. Cara, atualmente, podemos dizer sim, atualmente, no dia de hoje, o Renato Gaúcho, ele é considerado o melhor técnico do Brasil. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nesse vídeo, pessoal. Comenta aqui embaixo se isso é precipitado, falar que o Renato Gaúcho já... Cara, assim... Não sei no futuro, não sei como o Carlo Ancelotti, o atual técnico da seleção brasileira, ele vai desempenhar nos próximos jogos da seleção brasileira. Eu acredito que ele vai ficar até a Copa do Mundo, só depois talvez um Renato Gaúcho, não sei. Mas tem gente, cara, pedindo a demissão do Carlo Ancelotti. Qual é a lógica disso? Beleza que ele teve um momento ali muito interessante nesse Mundial de Clubes. Cara, o Fluminense chegou até onde dava. Não tinha como mais passar disso. E teve chances de ampliar ali o placar. Entretanto, não conseguiu. Ficou 2-0. Tá legal. O Fluminense tá eliminado do Mundial de Clubes. E o Renato Gaúcho, dessa vez, cara, ele desabafou e falou tudo. Como vocês viram aí neste vídeo. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a tua opinião, se inscreva nesse canal, deixa o like no vídeo, Deus abençoe a todos e até a próxima.